Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. E hoje temos a nossa aula de número 56 e o título da nossa aula é Produzida na Zona Franca de Manaus, a nossa aula produzida na ZFM. E o objeto de conhecimento, as diversas modalidades de trabalho no estado do Amazonas e no município. Vamos a mais uma aula. Então vamos iniciar a nossa aula conhecendo um pouco sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, gente, ela é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro. Vamos conhecer quais são os objetivos da ZFM. Aí nós temos o principal objetivo, viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental e no Amapá. Por que a gente dividiu dessa forma a região norte? Porque nós temos a divisão da região norte em Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental são os estados que estão do lado oeste e no caso do Amapá, que faz parte da Amazônia Oriental, dentro dessa divisão, está do lado leste, tá bom? E aí temos também, além dessa viabilização dessa base econômica, promover a melhor integração produtiva e social, né? Porque não é apenas instalar ali a indústria, gerar lucros, mas também pensando na sociedade em geral da região, promovendo essa integração juntamente ao restante do país, garantindo assim a soberania nacional sobre todas as suas fronteiras, tanto da região norte ou da Amazônia, quanto do território brasileiro. E como é que se deu, gente, a instituição da Zona Franca de Manaus? A Zona Franca, ela foi instituída no ano de 1967 pelo governo de Juscelino Kubitschek ou pelo governo de JK, pela lei de número 3.173. Além disso, nós temos que o estabelecimento prático, ele ocorreu durante o período da ditadura militar, tá bom? Só para a gente relembrar aí esse fato histórico com relação aqui à chegada da Zona Franca de Manaus. E também precisavam, né, ocupar essa região da Amazônia Ocidental. E aí temos também o lema, né, do governo do Juscelino Kubitschek com relação à soberania nacional, que seria integrar para não entregar. Então, nós tínhamos todo esse território onde a população ela era bem baixa e aí tinha toda essa preocupação com relação aí à questão territorial, a essas terras. E com o passar dos anos, o prazo, gente, para esses incentivos fiscais, né, que são oferecidos aí para essas indústrias, ele foi aumentando e atualmente nós temos aí o prazo para a Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. Agora vamos assistir um vídeo sobre o funcionamento da Zona Franca de Manaus. Agora vamos fazer um sobrevoo no Polo Industrial de Manaus. Vocês estão vendo essas indústrias agora no Polo Industrial de Manaus. E vocês sabem como é que se dá o funcionamento da Zona Franca de Manaus? Ela funciona, gente, como uma área de atração de indústrias e ela vai operar por meio do oferecimento de alguns incentivos fiscais, onde a gente tem a redução ou até mesmo a isenção de impostos e algumas facilitações burocráticas. E aí a gente tem a Zona Franca dividida em um grande polo em 3 grandes áreas. Nós temos o polo comercial, o polo industrial, onde estamos sobrevoando, e também o polo agropecuário, onde a gente tem as atividades da agricultura e também as atividades da pecuária. O modelo da Zona Franca de Manaus abrange alguns estados aí da Amazônia, levando o desenvolvimento econômico aliado à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida a essas populações. E agora nós vamos observar quais são as regiões da Amazônia Ocidental no qual esse modelo abrange. Temos aí inicialmente o Acre e aí a gente vai observar, de acordo com a legenda aí do nosso mapinha,
onde está localizado a sede da SUFRAMA, a área de livre comércio e também onde estão as coordenações regionais. No caso aí do Acre, nós temos 2 coordenações regionais, que fica no Cruzeiro do Sul e também em Rio Branco. No Amazonas, nós temos a sede da SUFRAMA em Tabatinga e em Manaus e uma coordenação regional localizada no município de Itacoatiara. Aí temos em Rondônia, nós temos Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, onde estão localizados as coordenações regionais, e temos Guajará-Mirim, onde encontramos aí também a sede da SUFRAMA. Além disso, em Roraima, onde temos mais uma coordenação regional, e aí no Amapá, onde nós vamos encontrar a sede da SUFRAMA, tá bom? Em Macapá e também em Santana. A Zona Franca de Manaus, gente, ela é administrada pela SUFRAMA. Aí nós observamos o símbolo da SUFRAMA, que significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. A SUFRAMA, ela é uma autarquia responsável, tá bom? Por gerenciar, divulgar e também manter essa área em questão. Ela é subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Polo Industrial de Manaus, ele possui um dos mais modernos aparatos tecnológicos. Ele abriga, como vocês podem observar, uma vasta linha produtiva, indústrias de ponta à produção de eletrodomésticos, de veículos, de produtos de informática, entre outros tipos de produtos. Temos agora as ofertas geradas com a Zona Franca de Manaus. E aí temos, para vocês observarem, que com a criação e a evolução do modelo da Zona Franca de Manaus, ocorreu a ampla geração de emprego, como a gente pode observar aí na imagem, as pessoas trabalhando, cada uma nos seus setores. E com isso, a gente também tem a alta concentração populacional na capital, porque essas pessoas, elas são atraídas, né? Nós temos os fatores atrativos que são os empregos. Com isso, temos os desafios no Polo Industrial de Manaus. O primeiro que nós vamos observar é a diversificação da produção de produtos, gente. Quando um produto ele vem ser fabricado aqui na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, precisa haver diversificação. Por exemplo, uma moto que ela é fabricada aqui, precisa haver concorrência, precisa haver diversificação no que é produzido. Porque nós, como mercado consumidor, nós iremos escolher ali um determinado produto, né? A gente não vai ali comprar aquele produto, só tem esse tablet para vender, eu vou comprar ele. Não, eu preciso pesquisar o que melhor cabe ali para mim e também no meu bolso. Temos também o barateamento dos custos com o transporte, que é um grande desafio para a nossa região, devido à logística, né, de transporte dentro da região amazônica, que é a saída desses produtos que são fabricados aqui, tanto para o restante do país e também exportados, que são comercializados com outros países. Temos também a implantação de medidas de exploração sustentável. Essas empresas, elas precisam estar aliadas à questão do desenvolvimento sustentável. Por quê? Hoje a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável, utilizar a matéria-prima, que são os recursos da natureza, sempre pensando nas nossas próximas gerações. Temos também os investimentos em biotecnologia. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser pesquisado? Quais são os centros de pesquisas que estão instalados aqui para fazer esse tipo de investimento? São alguns dos grandes desafios aí enfrentados pelo Polo Industrial de Manaus. E agora vamos ao nosso Aplicando. Então, no nosso Aplicando, temos aí uma questão bem simples para vocês colocarem em prática o que nós vimos durante a aula, uma questão do Brasil Escola. Aí temos o textinho. Entre os objetivos que levaram o governo brasileiro a instalar a Zona Franca de Manaus, podemos citar. E aí temos alternativa a preocupação com as fronteiras brasileiras na região norte e a necessidade de garantir a ocupação do território amazônico contra possíveis invasões norte-americanas. Alternativa A. Alternativa B, o interesse de empresas multinacionais
em explorar os recursos naturais da Amazônia e consolidar a região norte como um polo de atração de empresas de pesquisas sobre as plantas medicinais da Amazônia. Vamos à alternativa C. Ampliar a ocupação do território da região norte por meio de atração de empresas nacionais e estrangeiras a partir de subsídios fiscais, bem como estimular o comércio intrarregional e com as demais regiões do país. E a alternativa D, temos atrair investimento internacional para as questões da preservação da biodiversidade da Amazônia e consolidar políticas de desenvolvimento sustentável na região norte. São essas as alternativas e aí temos a alternativa correta, que é a alternativa C, ampliar a ocupação do território da região norte por meio da atração de empresas nacionais e estrangeiras a partir dos subsídios fiscais que são aí oferecidos. E aí no comentário, gente, nós temos que a Zona Franca de Manaus, ela foi criada justamente para estimular a ocupação do território da região norte, atraindo essas empresas aqui para a região por meio de isenções, incentivos fiscais que são oferecidos a essas empresas, bem como estimular o comércio entre as regiões do Brasil. Então, essa foi a nossa questão aí do Aplicando e agora vamos às nossas considerações finais. Trouxe para vocês, nas nossas considerações finais, um mapa conceitual. E aí temos, produzida na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela foi instituída ou criada no ano de 1967 e o prazo para essa Zona Franca é até o ano de 2073. Vimos também os principais objetivos dessa ZFM, que são a economia e também a integração, viabilizar a economia dessa região amazônica e também integrar essa região ao restante do país. Temos a Zona Franca de Manaus em 3 áreas, pois ela não envolve apenas as indústrias, e sim todos os setores da economia, como comercial, agropecuária e também a indústria. Além disso, falamos sobre o Polo Industrial de Manaus. E aí vimos que no PIM, ou no Polo Industrial de Manaus, nós temos diversos tipos de indústrias que se instalaram aqui e que podem ainda se instalar, né? Pois a gente observou que o prazo é até o ano de 2073. E aí um polo bastante diversificado, gerando empregos para a população que está aqui e também atraindo a população, atraindo pessoas de outros países e até mesmo aqui de outros estados que se dirigem até a Zona Franca de Manaus ou ao Polo Industrial de Manaus em busca de empregos. Além disso, falamos também sobre os principais desafios do PIM, ou Polo Industrial de Manaus, que é com relação aí à questão principalmente da logística, que é a saída dessa mercadoria, né, aqui da nossa região para outros estados e também exportado para outros países. Essa foi a nossa aula de hoje e você pode saber mais e assistir, gente, as aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal. Então, até uma próxima aula!